Olá, senhoras e senhores, mais uma unidade da disciplina de matemática e agora iremos aprender a progressão geométrica. Acabamos de ver a progressão aritmética, agora iremos aprender a progressão geométrica, ok? Vamos lá. Progressão geométrica. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou IBGE, éramos aproximadamente 189 milhões de brasileiros em 2008. Considerando um crescimento populacional aproximadamente de 1% ao ano, qual foi a estimativa da população feita naquele ano para 2012? Para calcular esse valor, partimos do número de brasileiros em 2008. Ou seja, em 2008, 189 milhões. Em 2009, teve um acréscimo de 1%, foi para 190 milhões 890 mil. Aí, no outro ano, mesma coisa, mais um acréscimo de 1%, depois no outro ano mais um acréscimo de 1% e assim, né, sucessivamente. Observe que, com exceção de 2008, a estimativa do número de brasileiros de um ano foi obtida multiplicando o número de brasileiros do ano anterior pela constante 1,01. Em 2008, estima-se que o país teria 196.674.158 brasileiros em 2012. Então temos aí essa sequência, né? Essa sequência de números. 189 milhões, depois 190 milhões 890 mil, depois 192 milhões 798 mil e 900 e assim foi aumentando, né? Temos uma sequência. Isso é um exemplo, galera, de progressão geométrica. Na PA, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma razão. Na PG também temos uma razão. O que vai diferenciar a PA e a PG? Vamos descobrir? Pela definição, ó, PG são sequências de números em que a divisão entre um número e seu antecedente é igual a uma razão. Elas podem ser crescentes ou decrescentes, até aqui tudo igual a PA, né? Nas progressões crescentes, o que? Ou seja, na PA, a razão é um R, né? Na PG, a razão é o Q, representado pela letra Q. Então, seja, se a progressão é crescente, o Q será maior que 1. E nas progressões decrescentes, será menor que 1 e maior do que 0. Ok? Tranquilo? E temos um detalhe ainda. Nas progressões com razão negativa, porque pode ter, né, progressão geométrica com razão negativa. A razão é igual a menos 2, exemplo. Nesse caso não é crescente nem decrescente. Ela não é crescente e nem decrescente. Ok? Aqui temos a definição, né? O valor da razão Q será calculado da seguinte forma. Olha, na PA a gente pegava como? Não era o da frente menos o anterior e subtraía? Aqui a gente também vai pegar o da frente com o anterior, só que ao invés disso, a gente vai dividir. Em vez de subtrair, a gente divide, ok? Ou seja, A2 dividido por A1, ou então A3 dividido por A2, o A4 dividido por A3 e assim sucessivamente, ok? Continuando então. Ó, aqui é a fórmula, tá, galerinha? Enésimo termo de uma PG. Igual a fórmula que nós temos na PA, também existe fórmula para PG, ok? O que é isso? Ó, vamos lá. A fórmula abaixo é usada quando se quer determinar o enésimo termo de uma progressão geométrica. Deixa eu fazer aqui uma pequena correção, ok? Não é bem uma correção, é porque aqui está meio estranho. Seria a seguinte, ó, é o AN, sim, aqui também tem AN, também tem A1, ok? É o A1 multiplicado pela razão, ou seja, multiplicado pelo Q. Só que isso aqui, o n-1, vai estar elevado, ok? Ou seja, esse n-1 está aqui, ó, elevado a Q. Ok? Mesma coisa fazer assim, ó, x elevado a 2. Aqui é o Q elevado a n-1. Tá bom? O AN é enésimo termo, né? É o termo que a gente quer calcular. A gente quer encontrar. O A1 é o primeiro, o N é o número de termos, ok? Não muda muito. E o Q é a razão. Parecido com o PA, né? Vamos continuar então. Dada a sequência. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e 256.
calcule o 18º termo dessa sequência. Tudo bem, galera? Olha só que interessante. O A1, ele já deu, né? O A1 é 1, é o primeiro termo, né? Não tem mistério. Como é que calcula a razão? Pega 2, o da frente dividido pelo anterior. 2 dividido para 1, que foi o que ele fez aqui, ó. 2 dividido para 1, 2. Ou então, 4 dividido para 2, que dá 2. Ou então, 8 dividido para 4 também dá 2. Ou seja, a razão é igual a 2. Ele não quer o 18º termo? Então, n é igual a 18. Ok, galera? Então, foi o que aconteceu aqui. Ele basicamente só substitui, ó. Ele quer o A18, né, que ele quer descobrir o n é igual a 18. Então, no lugar do n, ó, ele colocou o 18. No lugar do próprio A1, é o primeiro que ele colocou aqui, 1. No lugar da razão que é Q, ele colocou o 2. E é o quê? 18 menos 1. Isso que reescrevendo, ficaria o seguinte, galera. Como ficou? Aqui está meio estranho, né? Tudo bem, olha só. A elevado a 18 é igual a 1 vezes a razão, que é 2. Esse 2 está elevado a quê? A 18 menos 1. Então, ou seja, o A18 é igual a quê? 1 vezes 18 menos 1 é 17. Então, vai ficar 2 elevado a 17. O que isso quer dizer? Você vai pegar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 17 vezes. Ok? Isso vai dar esse número aqui, ó. Vai ficar 1 vezes. Tá igual tá ali, ó. 131.072. Ok? 131.072. Que obviamente você multiplicar isso por 1, você vai achar aqui como resposta 131.072, ok? Aqui um jeito simples, né, de demonstrar a fórmula, ok? Tranquilo? Então, continuando aqui. Assim como a PA, a PG também tem a soma dos n primeiros termos, ok? A soma de tantos n's com tantos termos. Lembra que na PA tinha isso? Na PG também existe. A fórmula está bem aí. Vou reescrevê-la aqui. Reescrevendo ficaria assim. Sn é igual ao A1 que multiplica, aí vamos lá, abre parênteses, que elevado ao número de termos, elevado a n, menos 1, ok? Tudo isso dividido para Q menos 1, ok? Tudo bem, galera? Só para facilitar vocês, pode ser que vocês olharem ali e fique um pouco confuso, né, a forma. Estou reescrevendo, tá? Tudo bem? Mas lembrando, parecido com a PA, a mesma coisa, você vai somar o número de termos, ok? Somar o número de termos de uma PG, tá bom? Continuando então. Vamos fazer aqui o exercício aqui, ó. Tem um exercício resolvido aqui, né? Ó, dada a sequência 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Calcule a soma dos n termos dessa sequência. Ok? Galera, o que ele fez aqui? Ele jogou na fórmula, né? Jogando na fórmula aqui, ficaria assim, ó. Deixa eu escrever aqui do lado. Vocês podem comparar aí, ok? Sn é igual a 1 vezes, aí, abre parênteses, é o Q elevado a n menos 1, né? Tudo isso dividido para Q menos 1. Tá bom? Vamos lá. O Sn eu não sei, né? Vamos substituir. Quem é o A1? O primeiro termo ali.
é 1, né? Deixa eu fazer mais embaixo, não ficar muito em cima, ficar muito colado. É 1 vezes, qual é a razão? Galera, só fazer de novo, né? Ó, o da frente ele já fez, 2 dividido para 1, 2, 4 dividido para 2, 2, então a razão é 2. Quantos termos tem ali? Se você contar, dá 9, né? O número de termos é 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 números ali dentro daquela progressão geométrica. Tudo isso menos 1, ok. Aí, razão é 2, menos 1. Continuando aqui, vai ficar 1 vezes 2 elevado a 9, isso é igual a 512. Menos 1. Tudo isso dividido para 2 menos 1 é 1. Agora ficou fácil, né, pessoal? Vai ficar 1 vezes 511, porque 512 menos 1, 511. Dividido para 1. 1 vezes 511 dá 511. 511 dividido para 1, 511. Ou seja, se você pegar isso aqui, todos esses números aqui, somar, você vai achar 511 aí como resposta. Certo? Então, vamos continuar. Soma dos infinitos termos de uma sequência PG infinita. Como é que faz isso? Podemos fazer a soma de infinitos termos de uma progressão geométrica por meio de uma fórmula que será, ou seja, quando os termos de uma sequência é infinito, né? Tem uma observação, né? Nesse caso específico, olha só, nesse caso específico, a razão deve estar compreendida entre menos 1 e 1. Ok? Ok, galera? Tem que estar entre menos 1 e 1 a razão. Senão não funciona. Essa é uma condição necessária, ok? Para usar a equação abaixo. Como é que é a fórmula? A fórmula está aqui, ó. Seria isso aqui, galera. Ó. O S, a soma, né, é igual a 1 dividido para 1 menos Q. Ok? Nesse caso, quando ela é infinita, ok? Mas a razão tem que estar entre menos 1 e 1. Ó. Nesse caso, ó, tem a sequência aqui, tá vendo? Olha o exercício aqui, ó. 1, 0,5, 0,25, 0,125 e assim vai infinitamente, né? Qual é a razão aqui, galera? Ó, é só pegar o da frente dividido pelo anterior, né? Como seria isso? Ó, razão ele calculou da seguinte maneira: 0,5 dividido para 1. Isso dá quanto, galera? 0,5. Ou seja, está entre menos 1 e 1? Sim, né? A razão está ok. Essa é a razão. 0,5. Ele fez 0,5 dividido para 0,25, né? 0,125 dividido para 0,25. Tudo bem? Jogando na forma, como ficaria? O A1, primeiro termo. Vamos jogar na forma, ficaria S é igual. O A1 é o próprio 1, dividido para 1, menos a razão é 0,5. Então ficaria o quê? 1 dividido para 0,5. Isso dá quanto? Isso dá 2, né? Isso dá 2. Ou seja, se você pegar isso aqui, galera, ó, 1 mais 0,5 mais 0,25 mais 0,125 e continuar somando os próximos números que forem aparecer aqui, você vai ver que vai dar um número bem próximo a 2. Bem próximo, aí, se aproximando cada vez mais de 2. Ok? É isso que quer dizer. Tudo bem? Se você fizer o teste agora, 1 mais 0,5 mais 0,25 mais 0,125, você vai encontrar 1,875. Se você continuar somando isso daí, próximo número e o próximo, e o próximo, e o próximo, sempre vai ser um número bem próximo de 2, ok? É basicamente o seguinte: se você conseguir somar todos os números infinitos, claro que você não vai conseguir fazer isso, você chegaria ao número 2. É basicamente isso daí. Quer dizer,
soma dos infinitos termos de uma sequência, ou seja, quando a PG é infinito, ok? A gente usa essa fórmula aí. Tá bom? Vamos continuar então. Vamos fazer agora alguns exercícios. Número 1. Em uma colônia de bactérias, uma bactéria divide-se em duas a cada hora. Determinar o número de bactérias originadas de uma só bactéria dessa colônia depois de 15 horas. Vamos lá. Vamos usar a fórmula, ok? AN é igual ao A1 multiplicado pela razão Q elevado a N menos 1. Ok? Bom, temos o seguinte, galera, quem é o A1? O A1 aqui só temos uma bactéria quando começa, né? Então, ela é o A1. Então, temos uma bactéria. Ok? Aonde diz que ela se divide em duas a cada hora? Ou seja, na primeira, né, quando ainda não passou nenhuma hora, temos uma bactéria. Quando passou uma hora, vamos ter duas bactérias. Depois, essas duas bactérias vão se dividir em duas, vamos ter quatro e assim vai. Então, ou seja, está multiplicando por 2, né? Então, a razão que o Q é igual a 2. Tudo bem? Ele diz o seguinte, depois de 15 horas. Tem uma pegadinha essa questão, tá, pessoal? Que diz o seguinte, depois de 15 horas, nós temos que achar então A15? Não. Por que não? Porque, olha só, quando se passa uma hora, teremos o A2, né? Quando se passa 2 horas, teremos o A3. Quando se passa 3 horas, teremos o A4, certo? E assim, então quando se passa 15 horas, porque o A1 já está aqui, ó, é 1, né? Quando se passa uma hora, teremos duas bactérias, seria o A2. Então, quando se passa 15 horas, seria o A16, ok? Temos que encontrar o A16, tudo bem? Então, como seria isso? É fácil. Ó, jogando na fórmula A elevado a 16, aliás, A elevado a 16 não, A16, desculpe. Isso é igual ao A1, que é o 1, você vai multiplicar pela razão, a razão é 2. Elevado a, não é o A16? Então vai ficar 16 menos 1, que é, aqui ó, 16, que é N menos 1, né? 16 menos 1. Então, em outras palavras, o A16 vai ser igual a quanto? A 1 que multiplica 2 elevado a 15. Quanto que é 2 elevado a 15? 32.768. Ou seja, se você pegar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 15 vezes, você vai achar o número 32.768. E isso vezes 1, 32.768 vezes 1 vai dar 32.768. Esse é o número de bactérias que teremos após 15 horas. Tudo bem? Tinha uma pegadinha desse negócio das 15, né? Depois de 15 horas, aí todo mundo já pensa, vai achar o A15? Não, mas tem a pegadinha, né? Começa, não se passou nenhuma hora ainda, temos uma bactéria, correto? Então, ou seja, quando se passa uma hora, é o A2. Quando se passa 2 horas, é o A3. Quando se passa 3 horas, é o A4. Entendeu? Então, ou seja, quando se passa 15 horas, nós teremos o A16. Tinha essa pegadinha. Só prestar um pouquinho de atenção. Vamos para a questão 2. Se cada coelho de uma colônia gera 3 coelhas, qual o número de coelhas da 7ª geração que serão descendentes de uma única coelha? O que temos? Primeiramente, o A1, né? É só uma coelha. O A1 é igual a 1 de novo, porque é uma coelha, certo? Qual é a razão? Ué, galera,
Se cada coelha gera 3 novas coelhas, então, obviamente, a razão é igual a 3, o que é igual a 3. Ok? Ele quer saber, gente, qual o número de coelhos da 7ª geração que serão descendentes. Ou seja, quando chegar no A7, quantas coelhas terão? Vamos ver? Seria basicamente o seguinte, temos que achar o A7. Aqui não tem aquela pegadinha, ok? Não tem aquela pegadinha ali da última questão, porque aqui é diferente, né? Como assim? Ué, no A1 só tem uma coelha. Quando chegar no A2 já serão 3 novas coelhas. Quando chegar no A3 já são 9 coelhas, certo? Então, ou seja, ele quer saber só da 7ª geração. Nesse caso, não tem nenhuma pegadinha aqui. Nesse caso, era só jogar na fórmulazinha, ok? Joga na fórmula e encontre o A7. Vamos lá. AN, vamos escrever a fórmula de novo, é igual ao A1 multiplicado por Q elevado a N menos 1. Vamos lá. O AN é o A7 que ele quer encontrar, né? É o A7. É igual a 1. É igual a 1. Multiplicado pela razão. Essa razão vai ser elevada a 3, a 7 menos 1. Então, fica 1 que multiplica 3 elevado a 6. Quando você for fazer essa conta, o que nós teremos? Teremos A7 é igual a 1 vezes 729. Então, ou seja, o A7 é igual a 729. Ou seja, quando chegar lá na 7ª geração, 729 coelhos serão descendentes dessa primeira aqui que gerou. Ok? Vamos ver agora a questão 3, o que diz. Numa PG de 4 termos, a razão é 5, então já vamos escrever que razão é igual a 5, ok? E o último termo é 375, ou seja, a PG tem 4 termos e o último termo é 375, então ele está te dando o A4. A4 é igual a 375, ok? Então, galera, ele quer calcular o primeiro termo, ele quer que você encontre o A1. O A1 é igual a... Então, joga na fórmula novamente. O que temos? Vamos jogar já, substituir na fórmula o que já temos. Temos o seguinte, o A4 vai ser igual ao quê? Ao próprio A1 que ele quer que você encontre. Você vai multiplicar pela razão que ele já deu, que é 5. E o 5 vai estar elevado ao quê? N menos 1, ou seja, 4 menos 1, né? São 4 termos. Então, o A4 é 375. Tudo isso é igual ao próprio A1 multiplicado por 5 elevado a 3. Só melhorar aqui, né? Está aparecendo 0,1. A1, 5 elevado a 3. Ok. Isso vai ser igual a 375 igual ao A1 vezes 125. Que aqui a gente pode passar o 125 que está multiplicando, joga para o outro lado lá, fazendo a operação inversa. Então, 375 dividido para 125, isso vai ser igual ao A1.
Ok? Ou seja, o A1 aqui é igual a 3. 375 dividido para 125 dá 3. Pronto, encontramos o A1. Beleza? Vamos prosseguir. Questão 4 diz o seguinte. Numa PG, o segundo termo é 8 e o quinto termo é 512. Escrever essa PG. Quer que você escreva PG. Então, essa daqui tem umas, vamos assim dizer, umas regrinhas, um raciocínio para você conseguir fazer, tudo bem? Vamos fazer o seguinte então, ó. Vamos usar a fórmula mais uma vez. Só que tem um pequeno raciocínio que temos que utilizar. Vamos ver o que ele nos deu, né? Primeiro, ele já te deu o A2. É igual a 8. Ele te deu o A5, que é 512. Ele te deu a razão? Não, não deu. Mas vamos utilizar a fórmula. Escreva na fórmula mais uma vez. O AN é igual ao A1 multiplicado por Q elevado a N menos 1. Ok. Vamos substituir aqui, ó, o A2, ó, o A no lugar do N, colocando o A2, né? Ele não te deu o A1 e não te deu a razão. Mas aqui a razão vai ficar 2 elevado a menos 1. Então, ou seja, o A2 aqui não é 8, então vai ficar 8 é igual ao próprio A1, que multiplica quem? O próprio Q. Por que o próprio Q? 2 menos 1 dá 1, então vai ficar Q elevado a 1, que é a mesma coisa que o Q. Ok? Em outras palavras, ó, a gente pode escrever assim. Ó. O que dá para fazer? A gente pode pegar aqui, ó, o Q que está aqui, jogar para o outro lado. Então, vai ficar assim. Isso aqui vai ficar, ó, 8 dividido pela razão é igual ao próprio A1. A gente sabe que o A1 é o 8, né? Dividido pela razão. Tá. E agora? Agora vamos usar a fórmula, só que utilizando o quinto elemento, que foi o A5 que ele nos deu, né? Jogando na fórmula o quinto elemento, ficaria assim, ó. A5 é igual ao próprio A1 vezes a razão que ele não te deu, elevado a 5 menos 1. O A5 é 512. Então, vai ficar 512 é igual a A1, que multiplica a razão elevado ao 4, o Q elevado a 4. Que aí você vai jogar para cá também, olha só. Você jogando para cá, o que nós temos? Temos o seguinte, 512 dividido pela própria razão, só que elevado a 4, tudo isso é igual ao A1. Ou seja, temos duas coisas aqui, ó, que dizem aqui que é o A1. Ó. Aqui e aqui, ó. Ou seja, A1 é igual a 8, que divide a razão. E o A1 aqui está dizendo que é 512 dividido pela razão a quarta. Interessante. Então, vamos igualar esses dois. Como assim? Vamos igualar. Os dois não são A1? Então, vamos igualar. Ficaria 8 dividido para Q é igual a 512 dividido pela razão elevado a 4. Tudo bem? O que faríamos aqui? Multiplicar cruzado, né? Esse. Que aí teríamos 8 Q elevado a 4 é igual
a 512 Q. Que aí dá para passar o Q para o outro lado, que fica 8Q elevado a 4 dividido para Q. Tudo isso é igual a 512. E aí, ó, eu posso cancelar, cortar um Q. Ó, aqui temos 4 Qs, ó, que é elevado a 4. Então, vai ficar quem? Vai ficar só 8Q elevado a 3, porque eu já cancelei um, né? Igual a 512. Que aqui ficaria como? O 8, você joga para cá, vai ficar Q elevado a 3 igual a 512 dividido para 8. Por que dividido? O 8 está multiplicando, passa dividindo. Ok? 512 dividido para 8, isso vai dar o quê? Q 3 é igual a 64. Tudo bem? Agora é o seguinte, temos aqui uma potência, certo? Um expoente. Como é que eu faço para achar o valor de Q? Aqui está perguntando o seguinte, que número que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes que dá 64? Em outras palavras, é a mesma coisa que calcular a raiz cúbica. Então, basicamente, você joga isso para o outro lado também, só que você joga com a raiz cúbica de 64. Isso dá quanto? A raiz cúbica de 64 é 4. Ou seja, achei a razão, não achei? Achei a razão. Ele não quer que você escreva PG? Agora ficou fácil. PG, galera, não é parecido com a progressão aritmética? Só que em vez de somar você não multiplica? Então, você já tem o A2. O A2 é 8. Como é que eu faço para achar o A1? Olha, do A1 para o A2, você precisa só multiplicar a razão. Você multiplica pela razão. Então, para fazer o inverso, você divide. A2 é igual a 8. Então, quanto que é A2, no caso 8, dividido para 4? 8 dividido para 4 é 2. Está aqui, ó. Esse é o primeiro. O segundo a gente já sabe que é 8. Depois, só multiplicar por 4 de novo. 8 vezes 4, 32. Vezes 4, 128. Vezes 4, 512. Repara que deu certinho, ó. O segundo termo, como ele tinha nos dito, o A2 é 8 e o A5 é 512. Ok? Tranquilo? Beleza? Tá certo, então. Vamos continuar. Vamos para a quinta questão. Essa quinta questão ela é um pouquinho longa, galera. Ela é grande. Tudo bem? E ela também envolve um raciocínio também. Tá? Então, eu não preciso ficar se acanhando, nada disso não. Tudo bem? A soma de três números em PG é 39. O que ele está querendo dizer? Está querendo dizer isso aqui, ó. O A1 mais o A2 mais o A3, tudo isso é igual a 39. Ok? E o produto, o que é o produto? É a multiplicação. Ou seja, vai pegar o A1 multiplicado pelo A2 multiplicado pelo A3, ou seja, o produto entre eles, ou seja, multiplicar os três, você vai achar 729. Deixa eu melhorar aqui. 729. Tudo bem até aqui, né? Agora temos que fazer o seguinte, vamos ter que reescrever o A1 e o A3. Como assim? Galera, raciocina. Vamos pegar aqui uma PG qualquer, olha só para dar exemplo, depois eu apago. Vamos supor o seguinte, aqui é 2, depois é 6, depois é 18.
Os 3 primeiros números. Estou dando aqui um exemplo. Galera, o A2 é o 6, não é? Qual é a razão disso daí? É 3. A razão você vê claramente que é 3, não é? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Qual é a outra regra que dá aqui? Você perceba que o A2, ele é o quê? Aliás, perdão, o A2 não. O A1, ele é o próprio A2 dividido por 3. Ou seja, ele é o próprio da frente dividido pela razão. Como assim? É o seguinte, ó, o próprio A1, se você parar para analisar, o A1, ele vai pegar o da frente, que é o A2, e vai dividir pela razão que é que dá certo. Ó. Testa aqui, ó. Se você pega o da frente, que é 6, divide pela razão, 6 dividido por 3, você encontra o primeiro termo. E a mesma coisa se aplica para o A3. Certo ou não? Como é que eu posso escrever o A3? Ora, o A3 pode ser escrito da seguinte maneira, o A3. O A3 nada mais é o que? Se você pegar o próprio A2 e multiplicar pela razão, que funciona, olha só. Pega aqui o A3 desse caso aqui, ó, 18. Pega o A2, 6, multiplica pela razão que é 3, não dá 18? Então, ou seja, eu posso reescrever isso aqui, ó. Eu reescrevo o A1 e o A3 dessa forma. Mas para que isso? Para ficar assim, ó. Na hora que você for substituir aqui, olha só. Na hora que você for substituir nessa segunda fórmula, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, o A1 não é o A2 dividido pela razão, então vai ficar A2 dividido pela razão, multiplicado pelo próprio A2, eu só estou substituindo, tá? Vezes, o A3 é quem? Não é o próprio A2 multiplicado pela razão? E tudo isso é igual a 729. Ok? Aí o que vai acontecer aqui? Olha que interessante. Isso aqui vai ficar o seguinte. A2 vezes A2 vezes A2, 3 vezes. Então vai ficar A2, tudo isso elevado ao... Deixa eu apagar aqui, fazer melhor. A2 vezes A2 vezes A2, 3 vezes é A2 elevado ao cubo. Isso vezes a própria razão. Tudo isso dividido pela razão. E tudo isso é igual a 729. Olha que interessante. Está vendo que tem razão em cima e embaixo e em cima está multiplicando? Olha só, eu posso simplesmente corta. Então vai ficar como? Vai ficar aqui o próprio A3, o próprio A2, perdão, é igual ao quê? O A2 elevado ao cubo é igual a 729. Que, em outras palavras, isso quer dizer o quê? A2 é igual ao quê? A raiz cúbica de 729. Lembra? Mesma coisa aqui, ó, do exercício passado, que eu não apaguei. Olha aqui, é a mesma coisa disso daqui, ó. Olha aqui. Mesma coisa disso daqui. Então, o A2, aqui no caso, é igual a 9. Achamos o A2. O A2 é 9. Ou seja, para que eu reescrevi? Para a gente achar o A2. Tudo bem? Agora é o seguinte, precisamos agora reescrever naquelas fórmulas ali o que nós encontramos. Como assim? Ó, aquela primeira ali, ó, essa primeira aqui, ó, o A1 mais A2 mais A3 igual a 39, que ele diz que a soma de 3 números em PG é 39. Reescrevendo ficaria como? Ficaria assim, ó. Ficaria A1... Peraí, eu vou escrever ali do lado. Qualquer coisa, se faltar espaço, eu apago. Ficaria o seguinte, ó. Olha para as primeiras fórmulas lá que eu escrevi em preto, ok? E compara agora. Vai ficar o seguinte, A1 mais
9, por que 9? Porque o A2 não é 9, mais o próprio A3, tudo isso é igual a 39. Ok? E agora, eu vou reescrevê-la assim, ó. Eu vou passar o 9 para o outro lado, ó. O 9 está aqui, jogar ele lá para lá, para o outro lado. Ficaria então como? Ficaria assim, ó. Ficaria isso aqui, ó. A1 mais A3, tudo isso é igual a 39. Não vai ter espaço aqui. Deixa eu apagar e reescrever de novo. Ó, ficaria assim, ó. A1 mais A3. Tudo isso é igual a 39 menos 9. Então, ou seja, A1 mais A3 vai ser igual a quanto? A 30. A gente achou que A1 mais A3 é igual a 30. E agora, substituindo na outra, ó, na outra fórmula, ficaria como? Ficaria assim, ó. Ficaria A1 multiplicado por 9 vezes o próprio A3. Tudo isso é igual a 729. Que aí a gente vai passar esse 9 para cá também, ó. Só que em vez de ir subtraindo, ele está multiplicando. Então, qual é o contrário? Divisão. Então, ficaria A1 multiplicado pelo A3. Tudo isso é igual a 729 dividido para 9. O que encontramos, então? Encontramos o seguinte. Encontramos que A1 multiplicado por A3, tudo isso é igual a 81. Ou seja, o que nós encontramos? Olha aqui. Encontramos que A1 mais A3 é igual a 30. E depois encontramos A1 vezes o próprio A3 é igual a 81. Tá bom? Tranquilo? Ó, eu vou usar o espaço de baixo da questão 6 para continuar essa questão, porque como eu falei, essa questão é grande, ok? Beleza? O que temos agora? Temos um sistema. Temos um sistema. Como assim um sistema? Eu vou pegar aquela primeira fórmula dali, ó, de cima. Ó. A1 mais o próprio A3. Tudo isso é igual a 30, não é isso que a gente achou? A1 mais A3 é igual a 30. Deixa eu escrever melhor. Deixa eu apagar aqui e escrever melhor. Tudo isso é igual a 30. Tá bom? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou isolar o A3. Vou deixar o A3 sozinho, isolado de um lado. Como assim? Eu vou pegar esse A1, tá vendo o A1? E vou jogar para o outro lado. Então fica como? Ficaria o seguinte. O A3 é igual a 30 menos o A1. O A3 é igual a 30 menos o A1. Ó, só joguei o A1 para o outro lado. Então ficou A3 é igual a 30 menos A1. O A1 aqui por mais, né, vai para lá menos. Agora, olha para a segunda fórmula. Não temos A1 vezes A3 é igual a 81? Só que olha só que interessante. Eu vou escrevê-la aqui, ó. A1 multiplicado pelo próprio A3. Tudo isso é igual a 81. Ok? No lugar do A3, eu vou escrever isso aqui que eu encontrei. Ó. No lugar do A3, ó, coloca isso aqui. Ó. 30 menos A1. Então, ficaria como? Ficaria A1 que multiplica 30 menos o próprio A1. Tudo isso é igual a 81. Faz o que aqui? Que você já sabe. Chuveirinho, né? Chuveirinho. Faz aqui o chuveirinho, ó. Esse com esse, depois esse. Vamos para esse aqui, ó. Então, vai ficar A1 vezes 30 fica 30A1. 30A1.
E A1 multiplicado por menos A1 fica menos A1 elevado ao quadrado. Tudo isso é igual a 81. Vou jogar agora o 81 para o outro lado aqui. Agora o 81 joga para o outro lado de lá. Que vai ficar como? Vou reescrever isso de uma outra forma. Olha só. Menos A1 elevado ao quadrado mais 30A1 menos 81. Estava lá mais 81. Vem para cá, menos 81. Tudo isso é igual a zero, porque não ficou nada do outro lado, né? Galera, o que isso te lembra? Nada? Não te lembra nada? Que tal? Vamos fazer um jogo então, olha só. No lugar do A1, vou colocar x. Vai ficar como? Menos x. Só substituir. Em vez de eu chamar de A1, eu estou chamando de x. Só troquei o nome. Menos x ao quadrado mais... Espera aí, só um instante. Aqui fica 30, né? Vou escrever, é 30A1. Desculpa, 30A1 mais 30x menos 81. Tudo isso é igual a zero. O que é isso, galera? Equação do segundo grau. Por isso que eu falei que essa questão é grande. É muitos passos, é muito detalhe, ok? Só é trabalhosa, mas ela não é difícil, ok? Ela só é grande. Então agora, resolvendo agora a equação do segundo grau, como é que é a mesma fórmula? Delta, começa pelo delta, é b ao quadrado, menos 4ac, não é isso? Galera, vamos lá, quem é o a aqui? Deixa eu escrever aqui. O a é o que acompanha o que está elevado a 2. No caso, está acompanhando x elevado a 2, é menos 1. Está bem aqui escondido, ó. Tem um menos aqui, ó, mas tem um aqui, ó. Menos 1. Quem é o b? É o quem acompanha só o x, é o 30. E quem é o c? É o número que não acompanha a letra, no caso é o 81. Então, como é que ficaria? Na hora que você for calcular o b ao quadrado, ficaria 30 ao quadrado, 30 elevado a 2, menos 4, que multiplica o a é menos 1. Vezes o c é 81, né? No caso é menos 81, né? Esqueci do sinal de menos na frente dele, ó. Olha aqui, ó. O sinal de menos, então aqui no c, ó, eu escrevi errado, não é 81. É menos 81. Menos 81. Tudo bem. 30 ao quadrado, isso dá 900. 30 vezes 30. Olha só agora. Menos 4 multiplicado por menos 1, isso vai dar 4 positivo, porque negativo multiplicado por negativo dá positivo. Só que ele vai ter um positivo multiplicando por outro negativo, então isso vai dar negativo. Que você fazer 4 vezes 81, o que você encontra? 324, ou seja, 900 menos 324, isso é o valor do delta. Isso é igual a 576. Ok? Isso é igual a 576. Agora, para achar o valor de x, o que a gente faz? X é igual a menos o b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, tudo isso dividido por 2a. X é igual a menos o b é 30, então vai ficar menos 30. Mais ou menos a raiz do delta. A raiz de quanto? A raiz de 576. Delta não é 576? Tudo isso dividido por 2, multiplicado por menos 1. O que isso vai dar? Continuando aqui, isso continua, vai ficar o seguinte. O x ele pode ser o seguinte, temos duas, né? Menos 30, mais ou menos
A raiz quadrada de 576 é 24, ou seja, 24 vezes 24 dá igual a 576. Tudo isso dividido por menos 2. O x1' vai ser igual ao seguinte, vai ser menos 30 mais 24, tudo isso dividido para menos 2. E o x2', o que vai ser? Vai ser menos 30 menos 24, tudo isso dividido para menos 2. Deixa eu escrever menor, deixa eu apagar aqui. O espaço aqui está pouco. O x2' é igual a menos 30 menos 24, tudo isso dividido para menos 2. O x1' aqui, quando você fizer as contas, o x1' dá 3. E aqui o x1' dá 27. Só que qual dos dois a gente vai usar? Então, galera, vamos lá. Os três tem que estar em PG, né? E ainda tem aquela regra que A1 mais A2 mais A3 tem que ser igual a 39. E quando você multiplica tem que dar 27. Certo? Então, olha só. Qual deles a gente vai usar? Tanto faz, galera. Você pode usar o 3 ou o 27 que você acha a resposta. Ah, tem duas respostas possíveis? Sim. Tem duas respostas possíveis isso daqui. No caso, se você utilizar o 3, olha só o que vai acontecer. Ó. Esse x aqui que eu achei é o A1, né? Então, olha só, vou apagar aqui. Se você usar o 3, vai ficar assim. A1 mais A2 mais A3 é igual a 39. Então, vai ficar, ó, 3, que é o A1, né? Mais o segundo, que é 9. Mais o próprio A3 tem que dar 39. Então, quanto que vale A3 aqui? É simples. 3 mais 9 dá 12 para 39. Então, A3 aqui... O A3 aqui vai ser igual a 27. Ok? E se você multiplicar 3 vezes 9 vezes 27, vai dar 729. Mas, professor, se eu usar o 27, não tem problema. O que vai acontecer aqui? Vai ficar 27 mais 9, mais o próprio A3, tudo isso é igual a 39. Então, vamos lá. 27 mais 9 dá 36, então A3 aqui daria 3. Ou seja, vai ficar 27 vezes 9 vezes 3, só inverteu. Então, ou seja, há duas respostas possíveis aqui. Os três números são 27, 9 e 3, né? Mas aí como seria a PG? Ela podia ser 3, 9 e 27, 3, 9 e 27, ou então 27, 9 e 3. Uma é crescente, a outra é decrescente. A ordem aqui não importa porque ele pediu só para calcular os três números, ok? Galera, essa é a questão 5, ok? Beleza? Se quiserem aí pausar, ok? Para vocês copiarem, rever, ok? Ela é uma questãozinha assim grande, realmente. Precisava de muito raciocínio, muito detalhe, ok? Mas é isso aí. Uma questãozinha linda, né? Beleza. Eu vou fazer agora a última questão, que é a 6, ok? Beleza? Vou fazer agora a questão 6. E aí, a gente encerra. Vamos lá. Vou apagar aqui o espaço, ok? Essa questão 6 não é difícil, ela é a mais fácil de todas, ok? Bem tranquilo. Só apagar aqui, terminar de apagar. Ok? Questão 6 e última questão diz o seguinte. Qual é o primeiro termo de uma PG, na qual o 11º termo é 3.702? Então, galera, isso aqui está com erro, né? Não é 3.702, tá? É 3.072.
Se você tentar calcular com 3.702, você não vai encontrar a resposta. 3.072, ok? Tá bom? Então vamos lá. Só dar uma corrigida aí. Então eu já disse que A11 é igual a quanto? 3.072. 3.072. Tá bom? E a razão seja que é igual a 2. Que é igual a 2. Tranquilo? Joga na fórmula, só jogar na formulazinha. Que é igual a 1 multiplicado pelo Q elevado a n menos 1. Tudo bem? Vamos lá. O A11, né? A11, que ele já te deu o A11, é igual ao próprio A1, que ele quer que você ache, né? Qual é o primeiro termo, né? A razão é 2, o n aqui vai ficar 11 menos 1. 11 menos 1, ok? O A11 ele já te deu, que é 3.072. Deixa eu melhorar aqui. Não saiu legal. 3.072. Tudo isso é igual ao A1 vezes o 2 elevado a 10. Aí eu pergunto, quanto que é 2 elevado a 10? Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes. Isso vai ser igual a 3.072, que é igual ao A1 vezes 1.024. Ok? 1.024. Que agora eu posso passar esse 1.024 para o outro lado. Ok? Jogar ele para lá. Se ele está multiplicando, passa dividindo. Então fica 3.072 dividido para 1.024. Tudo isso é igual ao A1. Então, ou seja, só fazer 3.072 dividido para 1.024. Então, o A1, resposta disso é 3. Pronto, achamos o primeiro termo. Galera, com isso a gente encerra o conteúdo do primeiro ano, ok? Foi um prazer estar com vocês durante esse tempo. Espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante, ok? E estudem para a prova, revisem as questões, alguns conceitos, ok? E tchau!